Meus queridos, Shalom, nós estamos estudando a Parashat Toldot. Essa é a segunda parte, nós preferimos dividi-la em duas partes dessa vez, porque a gente pegou o resuminho da Parashá na outra apostila que nós temos, primeira que vocês receberam, e agora a gente está mexendo com um pedacinho da Parashá dentro do livro, tá, do Moré Rubem Rosenberg, que tem uns insights muito interessantes e mensagens muito profundas extraídas da própria Paraxá. Vocês já viram a Paraxá, ou seja, a porção de Toldot? Ela começa no capítulo 25, né? 19. Vamos ver aqui, só para ter certeza, 25, 19, e vai até o capítulo 28, verso 9. Ok? Isso aí, Toldot, tá? Gênesis 25, 19 a 28, 9, tá bom? E essa porção, esse material que vocês receberam é um material muito primoroso, tá? O material do Rabino Ruben Rosenberg, pelo menos de Gênesis, não está nem sendo editado mais, tá bom? Então é um material muito bom, material usado, né, nas comunidades judaicas para tratar da tradição judaica, das parashiot e etc. Ok? Então, é um material muito bom. Se você vê, eu não citei isso nas outras vezes, mas se você vir, lá em cima tem cartas, né, as cartas de anuência das comunidades judaicas, dos rabinos aqui do Brasil e do exterior, atestando, né, para o professor, que a gente chama de Moré, né, Rubens Rosenberg, de que ele realmente tem conhecimento notório para poder explicar Torá e assim por diante. Então, é um material maravilhoso. Eu aconselho vocês a tratarem com muito carinho esse material que a gente passou para vocês, tá? É porque é um material caro, tá bom? Vamos lá. Parashá Toldot, nós já vimos o resumão da Parashá, tá? No material que vocês têm, que a gente leu anteriormente, a primeira lição, tem um tesouro da Paraxá, que é questão de pesquisa que a gente fez durante muito tempo e tal, e acho interessante colocar lá, tá bom? E agora a gente tem aqui diante de nós mais um lampejo de ensinamento que está dentro desse texto maravilhoso da Paraxá. Ele cita o seguinte: a Paraxá, ela trata a princípio da justiça divina, ok? E ele baseia o estudo, né, da professora Lehama Leibovitz, né? A professora Lehama Leibovitz, perdão, é uma das poucas mulheres que comentou a Torá de forma tão brilhante que o comentário dela até hoje é estudado, né, nas cadeias judaicas, inclusive algumas ortodoxas. Então você vê a grandeza dessa mulher, né? Muito, muito profundo a atenção que ela teve aos estudos da Torá, né? Para quem acha que o judaísmo é machista e tudo mais, então a gente tem aí, né, estudos da professora Lehama Leibovitz, tá? Em seu livro Yanyanim Hadashim Lesefer Bereshit, ok? Yanyanim, né? Ensaios, né? No Sefer Bereshit. Um princípio fundamental: tua justiça é justiça eterna e tua Torá é a verdade. Salmos 119, né? Número 142. Deixa eu ser um negócio aqui que acabei perdendo aqui a mão, né? Fechar uma janela aqui que não me é interessante. Pronto, isso. Então vamos lá. Tua justiça é justiça eterna e tua Torá é a verdade, né? E há essa seguinte citação: em nossa Paraxá, inicia-se a era do nosso patriarca Jacó, né? Que é o Paraxá Toldot, fala da vida de Isaac, mas o final da Paraxá é o início da história de Jacó, né? Jacó, habitante de tenda, aquela coisa toda, e a Paraxá termina com ele praticamente indo embora para as terras de Labão, né? Como a gente leu, tá? Então, em nossa Paraxá,
inicia-se a era de nosso patriarca Jacó, né, Jacó Avino, aquele que foi chamado de Bertir Shebavot, ou seja, o escolhido entre os patriarcas. E é legal porque Jacó foi o escolhido entre os três patriarcas. Jacó foi o escolhido para gerar as tribos de Israel, e uma tribo sacerdotal, e a outra tribo, a que vai nascer o Mashiach, né? Então, é muito interessante isso, ok? Da família particular de Jacó nasceram os reis de Israel, nasceram os sacerdotes, nasceram. Então, Deus escolheu o patriarca Jacó para dele, não é, difundir o seu serviço, não só para os filhos de Israel, mas para toda a humanidade, ok? Então, vamos lá. O patriarca do Emet, né, da verdade, por ter personificado o equilíbrio entre as duas virtudes principais, a de seu pai e a de seu avô. A do pai era Givurá, que era resistência, força, resiliência, né? E a de seu avô, que era Hesed, piedade, né? O amor, né? A caridade. Respectivamente, essas duas características estavam nele, ok? Ele equilibra, né? Ele é a coluna do meio, tá bom? A coluna central do coisa. Pode ser. Não sei se vai sair aqui, né? Vamos lá. Sua descendência foi totalmente kasher. E é incrível isso, a descendência de Jacó foi completamente pura, uma descendência completamente kasher, que a gente chama, né? Não tem outra palavra, entendeu? Foi uma descendência completamente apta diante de Deus para fazer, né, o que era para ser feito, ok? Deixa eu ver se vai. Está ligando aqui o negócio. Ele deve ter desligado lá no quadro de luz. Pede ele para ligar lá no quadro de luz. Ligou lá no quadro de luz. Bom, isso aqui vai ser editado depois e aí é só alegria, tá bom? Patriarca do Emer por ter personificado e tal. Sua descendência foi totalmente kasher, ou seja, foi totalmente pura, uma descendência conforme o desejo, a vontade de Deus, sem qualquer dissidência, tá? Com as de Ismael e Esaú, tá bom? Não houve, né, qualquer junção, qualquer coisa com as descendências de Ismael e Esaú, tá bom? De Jacó surgiram as 12 tribos, de Jacó surgiu o povo de Israel. E é justamente por meio do relato de sua saga particular que a Torá vem ensinar de forma especialmente contundente sobre um dos fundamentos da fé judaica, a justiça divina. Então, é através do patriarca Jacó que nós vamos aprender que a justiça divina ela é reta, né? Porque o Labão quis, por diversas vezes, fazer com que o Jacó perdesse, né, a calma, a razão e a prosperidade. Mas Deus, em sua bondade, antecipou-se ao maligno Labão e, por causa disso, deu a ele uma revelação do que se deveria ser feito, né? E Jacó, se deve lembrar, né, quando teve o caso das malhadas, das ovelhas malhadas e as ovelhas de uma cor só, aí o Labão quis, né, enganá-lo e tal, e Deus falou, não, faz assim, faz assim, faz assim, né? Então Deus prosperou Jacó, abençoou Jacó de uma forma que ele pôde ser uma. Eu estou tentando achar uma palavra mais adequada. Vamos lá. Deus abençoou Jacó de uma forma que a justiça de Deus não fosse afetada, ok? Dessa forma. Bom, pelas passagens sobre a vida de Jacó, uma vida bastante sofrida, diga-se de passagem,
escolhidas por Deus para compor o texto bíblico, é possível aprender muito sobre dois conceitos importantes. Ele cita uma coisa muito interessante. Das passagens sobre a vida de Jacó, uma vida bastante sofrida, né? Escolhidas por Deus, por que escolhidas por Deus apenas passagens? Porque a Bíblia não conta a história de todos os homens de Deus, ou a história completa dos homens de Deus. A Bíblia vai contar a história que lhe interessa para o nosso aprendizado, ok? Tanto dos erros quanto dos acertos. A Bíblia não esconde nada, né, da gente, ok? Então, essa é uma situação importante, tá? Bom, primeiro, né, chama-se Midá Kneged Midá, que a gente está falando aqui, tá? Medida por medida. A Midá Kneged Midá é uma expressão que a gente usa, né, para dizer que a justiça de Deus ela é reta e tudo é dado medida sob medida, ok? Um exemplo clássico, por exemplo, é o, o, o caso de José, né? Eu queria pegar esse caso, que é um caso, não sei se é um pouco complexo para explicar, mas é o caso de José. José, ele junta-se com os filhos de Zilpa e Bila, né? E ele traz má notícia dos seus irmãos para o seu pai. Os filhos de Zilpa e Bila são jovens escravos, eles são filhos de escravas, eles não são filhos plenos da casa, né? Eles são filhos, mas de uma categoria inferior, vamos dizer assim, é que a gente pode dizer assim, ok? E aí o que acontece? Acontece que ele se coloca como sendo o filho predileto, porque ele ganha uma túnica de várias cores, tem o caso que o pai ama mais a Raquel do que as outras mulheres, né? O pai trabalhou 14 anos pela Raquel. Então ele traz notícias ruins dos seus irmãos que ainda se sentiam escravos, se sentiam pessoas de uma classe inferior. Por mais que o pai os amasse, mas eles se sentiam menores. Então, o que Deus fez? Fez com que ele fosse vendido para o Egito como escravo. E foi caluniado pela esposa do Potifar, sem direito de resposta, né? Então, medida por medida. Midá keneged midá. Parecido com a junção das ideias contidas nas expressões populares, pagamento na mesma moeda, né? Esse me dá, quem nega me dá, tem mais ou menos essa ideia. A justiça tarda, mas não falha, também é uma expressão que pode ser usada para meio que comparar o que é me dá, quem nega me dá. Esse conceito, né, me dá, quem nega me dá, traduz-se na convicção de que Deus cobra mais cedo ou mais tarde, né? Ou seja, Deus acerta, né, a balança, né, mais cedo ou mais tarde, ele vai acertar as contas com a gente, né? Mesmo em outras vidas, né, ele diz que mesmo em outras vidas, né, isso é uma visão meio que mística da coisa. Com exatidão, todas as dívidas de todos os seres humanos que vêm ao mundo, isso pune com a sentença perfeitamente correspondente. Esse mesmo em outras vidas, na mentalidade judaica moderna, a mentalidade judaica que veio para o Ocidente e misturou-se com hinduísmo, etc., a ideia é a reencarnação. Mas na mentalidade judaica mais tardia, mais antiga, a ideia de cobrar em outras vidas é a ideia do inferno, do Sheol, de Deus deixar guardado para o mundo vindouro, para o mundo espiritual, o mundo vindouro é outra coisa, para o mundo espiritual, a cobrança daquilo que as pessoas fizeram. Okay? Então, Deus faz essa questão aí. Bom, então, outras vidas, né? A gente já explicou, ok? Então, isso pune com a sentença perfeitamente correspondente, a não ser que haja techuvá. Outro conceito que aparece aqui muito importante. Todo pecado e todo deslize, todo mal feito é corrigido por Deus. Deus corrige. Deus cobra, Deus vai trazer a julgamento.
a não ser que haja uma coisa que nós chamamos de techuvá. A techuvá é o arrependimento, ok? Pronto, voltei aqui, estava pausado, né? A techuvá é o arrependimento, ok? É a condição da pessoa se arrepender do que fez e realmente demonstrar que está arrependido do que fez. É. Então, dá uma pausa aqui rapidinho, voltou assim de repente, né? Meio que parece que cortou mesmo. Eu estava tirando uma pequena dúvida. E é interessante, queria falar com certeza, com exatidão, é interessante que a Techuvá, ela encobre todo e qualquer pecado. O arrependimento, ele encobre todo e qualquer pecado. Não há um pecado que o arrependimento, né, ele não seja coberto, ok? E o arrependimento ele tem várias faces e várias maneiras de acordo com o tipo de falha que se cometa. Existem falhas que você só vai corrigir quando você pagar o outro, né? Existem falhas que você só vai corrigir quando você deixar de fazer aquilo que você estava fazendo. Se for tentado de novo, e aí você disser não, não é? E existem falhas que você só vai corrigir quando você se aliançar ao outro, né? E é óbvio, todos esses pecados, todas essas coisas são ofensas diretas diante de Deus, ok? Você acaba ofendendo a Deus. Todo pecado é completamente direcionado a ofender a Deus, ok? Mas existem esses graus, né? E o arrependimento verdadeiro, não é só o remorso, mas o arrependimento verdadeiro, ele vem e conserta, né, todas as más ações e transgressões que a pessoa comete em sua existência. O segundo, né, restringe os indivíduos que se esmeraram para se aproximar bem mais do Criador do que a maioria das pessoas. Os tzadikim, os justos, os hassidim, piedosos, os yesharim, né, tirar o óculos aqui, está me causando prejuízo, né, os yesharim, né, os corretos. Então nós temos tzadikim, hassidim e yesharim, né? Ele até cita aqui, né, que de acordo com algumas opiniões rabínicas, essas três categorias estão em ordem crescente de lapidação, né, tzadikim, hassidim e yesharim, né, na verdade, yesharim, hassidim e tzadikim. Tzadikim é uma classe elevada de homem que eu digo aqui, homem ou mulher, tá? Um ser excepcional que tem uma, né, de chamar gigante, ok? Então, essas três categorias estão em ordem crescente de lapidação comportamental e consequente elevação espiritual, sendo sucedida pelo altíssimo nível da profecia. Então, depois de Tzadikim, vem o Neviim, que é o nível da profecia. Então, todo profeta ele foi um Yesharim, um Hassidim e um Tzadikim, depois um Neviim, ok? Nos estudos sobre profecia, nós vamos falar sobre isso. Esse conceito é expresso pela frase, né? O Todo-Poderoso cobra os justos com a exatidão de um fio de cabelo. Olha que interessante. E isso aqui explica algumas coisas, porque às vezes a gente fica pensando assim, por que que eu não posso nem pensar em faltar um culto, por exemplo, e já vem cobranças, já vem coisas, já vem tal pesos e etc e tal, porque você é uma pessoa que Deus te enxerga como um justo, como uma pessoa justa, não digo um tzadik, né, mas eu digo assim, como uma pessoa de um caráter abençoado, uma pessoa de uma vida notória diante de Deus, né? E Deus, então, ele vai te exigir mais. Ele não quer que você decline, você caia, né? Tenha um declive da sua condição. Então, ele vai te cobrar
com a justiça de um fio de cabelo, né? Ou seja, milimetricamente, que é para você não perder nem um milímetro dessa elevação espiritual maravilhosa que você tem, ok? Bom, ao contrário do que muitos poderiam pensar, Deus é muito mais rígido e minucioso quando julga as ações do justo, né, do que quando julga os atos do homem comum. Então, às vezes, Deus é muito mais severo quando julga, né, um tzadik do que quando julga um homem comum, né? Deus, obviamente, cobra e julga com mais severidade Moisés do que com o povo, né? Jacó, profeta de um nível espiritual quase incompreensível para nós, não fugiu a essa regra, tendo sido severamente cobrado ao longo de sua existência, ou por meio de seus descendentes, pelos pouquíssimos atos equivocados que cometeu em seus 147 anos de vida. Nesse ensaio, vamos abordar as consequências que Jacó sofreu, segundo a opinião dos Hazal, né, dos Rahamim, né, de Zichrono Levrachá, de abençoada memória, tá? Registrados no próprio texto bíblico ou nos Midrashim, né, que é o Midrash, né, que é o compêndio de lendas, né? E a gente chama de lendas, mas é da cultura oral, da tradição oral, tá? Por uma ação da qual participou muito a contragosto e ainda por cima para cumprir uma das mais importantes e difíceis mitzvot, ou preceitos da Torá, que é o Kibud Avaim, né? O respeito aos pais, que é muito complexo isso, né? Trata-se do famoso episódio do disfarce usado por Jacó e planejado por Erívica para se fazer passar por Esaú diante de Isaac. Uma empreitada duramente criticada por nossos sábios, apesar do possível direito de Jacó de reivindicar a primogenitura que Esaú menosprezava. Ok? Vamos lá. O dilema de Jacó. Tá? Vamos ver isso aí. Bom, agora nós temos o dilema de Jacó, ok? Não há registro explícito dos sentimentos de Jacó ao ter de executar os planos de sua mãe. Então a gente não tem aqui um registro de como ele estava se sentindo. Tudo que a gente pode inferir é com base especulativa, ok? Então vamos lá. Porém, o conhecimento que adquirimos graças à narrativa do episódio, de sua personalidade lapidada, seu comportamento digno e reto, somado à leitura, né, mais atenta e aprofundada que alguns comentaristas fazem do texto, ajuda-nos a deduzir, né, como ele se sentiu naquele momento. Jacó sofreu, tá, para acatar as ordens categóricas de Rebeca. Okay? Assim, alguns exegetas afirmam, com base no Midrash Rabbah, que é extraído e sintetizado, que é taxativo, perdão, e sintético. Diz o seguinte: foi-se e tomou e trouxe para sua mãe. Ou seja, o Midrash Rabbah, de Gênesis 65:15, diz o seguinte: ele forçado e submisso e chorando. Olha, forte, né? Forçado, submisso e chorando, tá? É, isso é impressionante porque foi-se, tomou e trouxe. O Midrash entende que ele não fez com carinho esperado. Ele foi porque ela mandou ele ir. Ele tomou porque a ordem dela era pegar algum animal, né? Então ele tomou como quem diz, pegou qualquer um, não escolheu muito bem. E ele trouxe para sua mãe. Ele não fez com que o filho, talvez mais um filho mais atencioso, mais carinhoso, como era Jacó, para com a sua mãe, que o amava, como a Bíblia diz que Rebeca amava Jacó e o Isaac amava Esaú, né? Então eles eram muito afinados. Era de se esperar que Jacó, pelo menos, preparasse o animal, deixasse ele em ponto, né, de cozimento, né? Ou seja, matasse, tirasse a pele, tal, papapá, esquartejasse, separasse as carnes, tal. Não.
ele não queria fazer o que Rebeca havia, obviamente, ordenado ele a fazer, que era enganar o seu pai. Ele então apenas pegou o animal, entregou para ela e disse: não quero. Então, o Midrash dá uma dramatizada e diz que ele foi forçado, submisso e chorando, né? Haketava ver Hakabalá, ou seja, por exemplo, o texto de Haketav se alonga para endossar a opinião do Midrash, tá? Em dois comentários bem próximos sobre a preparação para a encenação de Jacó. Eilos diz: talvez Ulai, né? Ulai, talvez, me apalpará meu pai. A linguagem, quiçá, pen, né? É usada quando o interlocutor não deseja que se realize alguma coisa. Esse pen, né, é uma linguagem é, de talvez, uma linguagem de quiçá, né? Poxa, meu pai vai me apalpar e tal. É uma linguagem usada na Torá quando alguém não quer fazer alguma coisa, tá? E assim parece que Jacó não estava com a consciência tranquila de anular a vontade de seu pai e sentiria melhor se seu pai abençoasse quem quisesse abençoar. E esperava e desejava que falhasse essa sua tentativa. Por isso disse: talvez me apalpará meu pai, pois a linguagem talvez, o lai, né, é usada quando o interlocutor espera que suas palavras aconteçam, como em talvez me aceite, né? Talvez me aceite, tal Gênesis 32, 21, né? E tal. Outro comentário para mostrar como é que Jacó não estava querendo cumprir essa ordem, né? Está escrito: e foi-se, tomou e trouxe. Olha que interessante, é o que nós comentamos lá em cima. Não há dúvida de que Jacó queria a bênção. Quando viu que estava sob pressão de tempo e que dali a pouco Esaú voltaria do campo e traria os manjares a seu pai, Jacó deveria se apressar. E sendo assim, deveria ter sido escrita uma linguagem de agilidade, né? Linguagem de pressa, né? É, é, como foi dito, por exemplo, de Abraão, né? E correu ao seu encontro. E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara e disse: apressa 3 medidas da melhor flor de farinha, né? E a massa. E com Eliezer, né? E correu o servo ao seu encontro e disse: dá-me de beber, rogo-te, um pouco d'água do teu cântaro, né? E com Rebeca, e apressou-se e desceu, né, seu cântaro sob a sua mão e deu-lhe de beber e tal. Seria apropriado dizer também aqui com Jacó, e correu e trouxe a sua mãe, pois ele estava com a questão de pressão do tempo, né? Correr, né? E correu e trouxe a sua mãe. E não foi assim que disse, né? E não disse assim a escritura, mas disse apenas: e foi-se, tomou e trouxe, né? Mostra que não fez as coisas com agilidade. A Torá deixou claro que ele não se apressou em fazer aquilo, para ser como quem forçou seu pai, tá? Só seu coração o obrigou a fazer a vontade de sua mãe. Então ele está obedecendo a mãe, mas fazendo as coisas meio que de má vontade em respeito ao seu pai. Isso é tão notório, que ele não disfarça a voz. Quando ele vai ao pai, ele fala com a voz dele. Ele não queria cumprir esse mandato da mãe. Ele usa a voz dele. Ele fala o que a mãe mandou falar, mas ele usa a voz dele. E o pai fala assim: engraçado, a mão é mão de Jacó, é mão de Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. Então, mostra mais uma vez que ele não queria fazer o que ele fez. Apesar dessas palavras de sanegoria, né, advocatura, né, palavras de defesa, né,
ao Jacó, é consenso entre Hazal que Jacó não foi poupado de ser severamente castigado por sua participação no referido episódio, já que, para o judaísmo, a verdade sobre a qual não há dúvida é que todas as ações do homem lhe são entregues, se ele quer, lhe são entregues. Se ele quer agir, ele o faz. Se não quer, não faz. Então, a gente tem aqui, né, uma certeza, né, de que o Jacó, né, ele realmente não queria fazê-lo, mas acabou fazendo, e por isso Deus acabou trazendo a sua cobrança sobre ele. Né? É, a dúvida tá. Assim mesmo, tendo sido obrigado a agir daquela maneira pela pessoa a quem mais devia respeito, Jacó teve de arcar com as consequências dos seus atos. Por mais que você não quer fazer, mas você fez, você vai arcar com as consequências dos seus atos. Deus nos guarde. Que haja techuvá em nosso coração para nós corrigirmos os nossos atos errados, os nossos atos pecaminosos. Assim mesmo, tendo sido obrigado, já lemos, perdão, né, deve arcar com as consequências de seus atos, pois em nenhum momento perdeu seu livre-arbítrio, né, em nenhum momento ele foi obrigado a fazer, né, né, sendo o pai, ou seja, uma limitação que não lhe permitia reconhecer com quem falava, né, perdão, né, então ele não perdeu o livre-arbítrio, sendo o único responsável por eles, pelos seus atos. Ele que se aproveitou da cegueira do seu velho pai, ou seja, uma limitação que não lhe permitia reconhecer com quem falava. Teve de passar pelo trauma de ouvir como o velho pai que se tornara as duas palavras, né? Reconhece, por favor, se essa é a túnica de seu filho ou não. Ou seja, como o pai não podia reconhecer Jacó por estar cego, quando fizeram o mal contra José, trouxeram a túnica de José e lançaram nos pés de Jacó e disseram a mesma coisa que o Jacó acabou fazendo com seu pai, né? Que era o pecado de aproveitar-se da condição de não reconhecer. E aí jogaram aos pés de Jacó a túnica e disseram: reconhece se essa é a túnica do teu filho José. Isso é muito forte, porque mostra que Deus ele trouxe diante de José a paga pelo seu terrível pecado contra o seu pai. Né? Vamos lá. Astúcia e primogenitura. A escritura bíblica muito raramente apresenta passagens nas quais faz juízo de valor sobre os atos de seus personagens. Né? Geralmente a Bíblia ela não emite juízo de valor sobre seus personagens, apenas ela conta a história, narra a história. Né? Como, por exemplo, ocorre nesse comentário sobre o rei Davi, e desagradou a coisa que fez Davi aos olhos do Eterno. Ou seja, né, é muito raro ter esse juízo de valor. No caso do disfarce de Jacó, encontramos declarações que exprimem reprovação, como as palavras do próprio Isaac: veio teu irmão com astúcia e tomou a tua bênção. Ou como a seguinte distante expressão do profeta Jeremias, uma admoestação aos seus contemporâneos: que se cuide cada qual do seu próximo e em nenhum irmão confie, porque todo irmão certamente enganará. Ele usa um jogo de palavras, né? Akov e Yaakov, né? E todo próximo caluniará. Olha que interessante, né? E ele tem uma nota de rodapé aqui que diz: como esta escritura, o nome Yaakov lhe foi dado pelo fato de ter vindo à luz agarrado no calcanhar, Ekev, de Esaú. Assim, o nome Jacó carregou sempre uma conotação de astúcia, de puxar o tapete, né? A ideia é mais ou menos essa. Bom, então, olha que interessante. Entretanto,
podemos concluir qual foi de fato o julgamento bíblico, tá, da atuação de Jacó pelo relato do desenrolar dos fatos, no futuro relativamente próximo ou de outras passagens bíblicas de um futuro bem distante. Depois de examinarmos alguns desses trechos à luz da orientação de nossos sábios, que nos ajudam a fazer as devidas associações textuais, não restará dúvida de que Jacó passou pelo crivo dos dois conceitos ligados à justiça divina que trouxemos anteriormente. Essa revisão, que nos mostrará que há juízo e há juiz, baseia-se na repetição de 4 palavras-chave. Primeiro, astúcia, mirmá. Segundo, primogenitura, né? Beforá, bênção, né? Berahá, e cadê? Berahá, né? Que é bênção, e nome, Shem. Então, astúcia, mirmá, primogenitura, Beforá, bênção, Brahá e nome, Shem. Vamos seguir uma ordem cronológica, né? Comecemos pelo que diz o Midrash Tanhumá, Lasham, né? Em Vayetze, Yasham, perdão, Vayetze, a análise que envolve o termo astúcia, né? A gente vê o que é astúcia. Sim. Vamos lá. Astúcia, né? Por toda a noite, Léa se fez passar por Raquel, e pelo fato de ter se levantado pela manhã, e eis que era Léa. Disse-lhe Jacó: filha de astuto, por que me enganaste? Disse-lhe Léa: e tu, por que enganaste teu pai? Quando ele disse a ti: se és tu meu filho Esaú. Gênesis 27, 21, né? Disseste a ele: eu sou Esaú, teu primogênito. E tu dizes: por que me enganaste? Tu dizes, né? Por que me enganaste, né? Tá, uma interjeição, né? Uma pergunta, né? Uma exclamativa, né? E teu pai não disse sobre ti: veio teu irmão com astúcia? Então, olha que interessante, né? Aqui os rabinos identificam uma conversa, né? E descobre-se que ele chamou ela de astuta, né? Filha de astuto, né? Porque me enganaste, e ela, né? É óbvio, não é ele, né? Mas é uma conjectura do comentarista, né? Porque o texto diz: e eis que era Léia, ou seja, uma astúcia da parte de Léia, né? Então, aqui, astúcia por astúcia, né? Depois, outro comentário relevante, perdão, faz o rabino Eliezer Ashkenazi em seu livro Tzedakah Laderer, né? Dessa vez envolvendo o termo primogenitura, sobre o seguinte versículo: e disse Labã: não se faz assim em nosso lugar, né? Dar a mais jovem antes da primogênita, né? Primeira pergunta: por que disse em nosso lugar? E se em nenhum lugar, né, se deve se fazer assim? E a segunda pergunta é: por que disse dar a mais jovem antes da primogênita? E não disse a menor antes da maior, como foi dito, o nome da maior era Léia, o nome da menor era Rachel, né? Ou servir-te-ei 7 anos por Rachel, tua filha menor, né? Os termos usados por Lavan não foram aleatórios. Infelizmente, é por meio desse perverso que percebemos a conexão entre fatos. Lavan não só está sendo o veículo ativo, né, que na sua intenção de enganar provém de seu livre-arbítrio, né, desse castigo de Jacó, como também o repreende como quem diz: pode ser que em teu lugar, na tua família, seja esse o procedimento, passar o filho mais jovem na frente do primogênito.
mas não em nosso lugar. Ou seja, os sábios estão apontando para expressões, né, que atestam ser tal sofrimento de Jacó, né, ser enganado e admoestado por Labão, esse autêntico astuto, né, um de seus pagamentos por sua atuação na tal encenação. Ok? Bom, falando da bênção e do nome, tá? Mais interessante é que veremos a seguir, né? Depois de 20 anos sendo enganado por Labão, uma vivência que o próprio Jacó resume como palavras, né? E mudou o meu salário 10 vezes, né? Olha que vivência ruim, né? Mudou o salário dele 10 vezes para coisas erradas, né? Tentando diminuir o salário dele, né? 10 vezes. Jacó retorna à sua terra. Mas esse, como se sabe, não é um retorno tranquilo. Jacó tem de se encontrar e se reconciliar com seu irmão. Na verdade, um acerto parcial de contas. No caminho, no entanto, eis que lhe surge, né, uma situação inusitada, ok? Deixa eu pegar um negócio aqui. Uma situação bem inusitada, tá? Física e mística ao mesmo tempo. Ele proporciona uma oportunidade única de tentar acertá-las. Trata-se do violento encontro com o misterioso homem, né? Esse homem, nós chamamos de anjo, né? Ninguém menos que o anjo da guarda de Esaú, conforme a tradição. Esse anjo, na verdade, é o anjo da guarda de Esaú. O incrível trecho observa-se gira ao redor dos termos bênção e nome. Ei, não te deixarei ir, salvo me abençoares. E disse, qual é o teu nome? E disse, Jacó. Não mais será dito o teu nome, senão Israel. Pois Jacó será dito o teu nome, né? Senão Israel. Pois lutaste com Deus, no caso, o anjo de Deus, e prevaleceste, né? Lutaste com o anjo de Deus e prevaleceste. Por causa do anjo, por acaso o anjo não sabia o seu nome, né? Diz as perguntas que nós fazemos no texto, né? E por que Jacó pediu que o abençoasse, né? Hazal nos revela que o Malar, o anjo, queria que Jacó admitisse, pelo pronunciamento de seu nome, que conseguiu a bênção de Isaac de forma astuta, ok? Depois que Jacó admitiu e reconheceu seu erro, o anjo anuncia a mudança de seu nome, ok? Em outras palavras, a bênção que havia recebido em circunstâncias ilícitas lhe é retirada, né? Conseguida agora por meio de uma luta na qual é feito o anúncio que Jacó literalmente limparia o seu nome, né? Desta vez é o comentário de Irache sobre o trecho trazido acima, que confirma essas ideias, né? Não Yaakov, né? Lo Yaakov. Não será mais dito que as bênçãos vieram a ti com astúcia, engano, através do Yaakov, através de pegar no calcanhar, puxar e tal, mas com autoridade e as claras. E no fim, se revelará o Todo-Poderoso a ti em Betel e mudará o teu nome. Olha que coisa maravilhosa, não é? Muita bênção. Seguindo aqui, por que o Malar não mudou ele mesmo naquele momento o nome de Jacó? Porque dita a Alahá, a lei judaica, de forma clara, transgressões entre o homem e seu próximo não lhe são perdoadas até se reconcilie com o seu próximo. Portanto, só depois de seu encontro frente a frente com o próprio Esaú, o qual declara, né, toma, rogo minha bênção, Gênesis 33:11, e só depois que ele a recebe de suas mãos, é que Deus pode se revelar a Jacó.
Olha que interessante, né? Para mudar de fato seu nome. E isso acontece lá no capítulo 35. Temos outras vertentes sobre isso, mas não é o caso agora. A gente vai ficar com esse comentário aqui. Bom, e disse-lhe Deus: Teu nome é Yaakov. Não será mais chamado o teu nome Yaakov, senão Israel será o teu nome. Chamou o seu nome Israel. Olha que interessante. Justiça, né? Mesmo que tardia, tá? Para encerrar aí, né? Vamos encerrar com a bênção, né? Só vitória. Isso aí. Opa, para eu acertar um detalhe aqui. Para encerrar, verifiquemos rapidamente o último exemplo de acerto de contas do mesmo contexto, com as mesmas características, porém, como dissemos, de um tempo muito à frente do de Jacó e Esaú. Nesse caso, em vez de uma ou mais palavras, teremos uma frase-chave, a frase que descreve o desespero de Esaú ao descobrir que havia sido enganado. Quando ouviu Esaú as palavras de seu pai e gritou um grito grande e amargo. Né? 27, 34. Hazal nos revela, né? Hazal aqui são os Rahamim, os sábios, tá? Os grandes sábios. A gente chama de Rahamim. Raham quer dizer sabedoria, sábio, né? Sabedoria é Hormá. Né? Raham é quem tem Hormá, ok? É o sábio, né? Rahamim é o plural de Raham. Hazal é uma palavra composta de três, né? Chachamim, Zichrono, Livracha. Ramim, sábios, de abençoada, Lichrono, de abençoada, Livracha, memória. Ok? Hazal nos revela que esse sofrimento de Esaú foi cobrado de Jacó centenas de anos depois por meio de dois descendentes de ambos, Amã e Mordecai, né, ou Mordecai, respectivamente. Essa opinião se baseia na incrível semelhança linguística e contextual entre o versículo citado e o seguinte versículo da Megilá Esther. E Mordecai soube de tudo o que ocorreu, rasgou Mordecai suas roupas, vestiu-se com sacos cinzas, saiu pela cidade e clamou um grande clamor, né? Clamou um clamor grande, perdão, e amargo, né? Então, são textos que são idênticos, né? Midrash Rabbah exprime essa associação mais uma vez de forma taxativa. Todo aquele que diz que o Todo-Poderoso é condescendente, negligente em retribuir as ações, terá sua vida negligenciada, pois ele, o Senhor, né, trata em irar-se, tarda em irar-se e cobra, né? Ele cobra, tarda em irar-se e cobrar, tá? Um grito de Jacó fez Esaú gritar, como foi dito, e gritou um grito grande e amargo. Onde ele foi cobrado? Em Shushan, né, capital, né, como foi dito, né, Suzã, né, capital, como foi dito, e clamou um grande e amargo clamor. Ok? Assim são os caminhos de Deus, a despeito do fato de Esaú ter sido um rachá, né, um homem mau, Gamur, um completo perverso, né? A Jacó, um tzadik yesod, Olam, né, um justo que sustenta o mundo. A justiça divina é infalível. Apesar dele ser um grande tzadik, o irmão Gamur e etc., a justiça divina é infalível. Não poupando Jacó, seus descendentes ou qualquer outra criatura da retribuição exata das suas ações negativas. Reitera-se, nesse contexto, uma realização clara em termos bíblicos. Os patriarcas foram seres humanos reais.
Então, o que a gente tem em frente aqui de nós é que o Eterno não dorme, não descansa e ele sabe exatamente o que fazem os filhos de Israel, ok? Nós temos dois ensaios aí mais à frente, mas você acredita com esses você já consegue entender muita coisa. Leia a nossa paraxá e faça o nosso faça o nosso questionário das questões básicas, tá? Do básico aqui, ó, questões sobre Toldot, nível básico. Faça as questões do nível básico e depois mande para a plataforma para a gente corrigir a tempo, tá bom? Deus abençoe, tudo de bom, até lá, shalom.